ponto, que inclusive foi utilizado por alguns como sendo um suposto respaldo, não de que Jesus defendesse, mas de que ali ele se mostrava, vamos dizer assim, aberto, tolerante para com a questão do uso de armas. E aí eu te convido para ir lá para o livro de Marcos, né, que é quando fala da passagem, da tal passagem da purificação do templo, né? E em primeiro lugar, eu começaria lendo em Marcos no capítulo 11, a partir do verso 11, e que inclusive nos dá aqui uma introdução interessante para esse episódio denominado como a purificação do templo, e que faz toda a diferença para a gente entender o contexto. Porque o capítulo 11 de Marcos narra acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E no versículo 11 diz que: "E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ou seja, só no dia seguinte, que aí a gente vai ver a partir do verso 15 desse mesmo capítulo, né, Jesus entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. E também os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, João ele é mais específico com relação ao momento em que Jesus confecciona um chamado azorrague, no versículo 15, né, que é um instrumento de cordas e que nas mãos dos romanos, inclusive, possuía uma certa peçazinha na ponta, uma peçazinha de ferro pontiaguda na ponta da corda, para que na hora da chibatada aquilo pudesse inclusive rasgar a carne do sujeito sentenciado. Não está provado se Jesus chegou a esse nível de meticulosidade, eu creio que não, mas o modo como ele fez o azorrague, aí sim, foi fazendo um chicote com várias cordas, e ele se utilizou daquilo naquele momento para expressar a sua própria contundência, né, a sua própria intensidade, né? E perceba como que no texto de Marcos que a gente leu, lá no versículo 11, diz que ele esteve no templo no dia anterior e observou tudo. Portanto, foi uma atitude de caso pensado, não foi um descontrole de Jesus, não foi um ato de impulsividade, pelo contrário, foi um ato de intensidade, porque até em Jesus a gente consegue aprender, pelo exemplo dele, como nos tornarmos intensos, como nos irarmos, sem todavia isso ser sinônimo de nos descontrolarmos. Portanto, o que tem ali não é um descontrole, mas sim uma assertividade intensa. E que no modo como Jesus fez o azorrague e utilizou, no próprio transcrever do desdobramento do acontecimento, ninguém ficou com a impressão de Jesus ter ali pisado na bola, ou de Jesus ter ali feito algo atípico do espírito e da obra que ele pregava, porque principalmente ele estava sob a visão dos religiosos,
que eram os que mais o fiscalizavam, tentando procurar algum detalhe para poder recriminá-lo. E nem nessa atitude intensa de Jesus eles conseguiram respaldo para poder capturá-lo, ou para de alguma forma o povo poder ficar chocado ao ponto de desacreditá-lo, mas pelo contrário. Veja, aqui em Marcos, no capítulo 11, vai dizer que as pessoas ficavam dominadas por ele, né? Os principais sacerdotes e escribas, verso 18, ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Portanto, o modo de Jesus agir ali perpassava uma intensidade que de modo algum configurava um descontrole, muito menos criava ali algum respaldo para o uso de armas, porque nem sequer esse tipo de assunto foi levantado como consequência dessa atitude que Jesus teve. Pelo contrário, os religiosos procuraram se disfarçar de pessoas supostamente interessadas no ensinamento de Jesus, mas no intuito de querer perguntar com que autoridade ele fazia essas coisas. E Jesus, então, dá uma resposta a eles que eles, ficando sem ter como refutar, a coisa finaliza e Jesus segue em frente com seus ensinamentos. Portanto, não tem como pegar esse texto e porque Jesus se valeu de um azorrague, então ele está sendo leniente com o fato de que usar espadas e usar revólveres é uma ideologia positiva e plausível de modo generalizado para que uma sociedade viva melhor e mais segura com relação às suas próprias ameaças, se até nas ameaças que Jesus passou, ele não se utilizou desse expediente, sobretudo no episódio final, onde ele se entrega a própria sorte da sua vida a Deus, a fim de que se cumprisse um propósito superior. E ele ali, naquele momento de entrega, ele não foi vítima, porque é dele as palavras quando disse: a minha vida ninguém a tira, eu voluntariamente a dou.